Olá! Mais um incêndio coloca em risco a conservação ambiental em Teresópolis. Outro parque da cidade, depois do Serra dos Órgãos, está sendo destruído por uma queimada, ao que tudo indica, criminosa. Dessa vez o fogo ocorre na área do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que tem como símbolo a Pedra da Tartaruga. A queimada teve início no bairro da Posse, próximo ao local conhecido como Sete Torres, e vizinho a Inconha, que é onde fica justamente a área de pesquisa do Parque Montanhas. O incêndio rapidamente se alastrou por conta da vegetação seca, estamos nesse período complicado, e vento e tudo mais, e já virou para o outro lado, para o Parque do Imbuí. Tudo isso na área do nosso Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Nesse momento, os bombeiros estão utilizando inclusive um helicóptero para tentar controlar as chamas. Como já informado, tudo indica incêndio criminoso. O fogo não começa sozinho, né? São fatores diversos, é muito difícil. Um vidro, uma lata, é extremamente difícil que isso inicie um incêndio. E onde teve início ali, mais uma vez, indica a ação pesada do homem. Prejuízo não só para a fauna e flora no local afetado, mas para a qualidade do ar. Aqui no centro da cidade a gente está sentindo já o cheiro da fumaça, fuligem para todo lado. Tem nascentes aí que serão destruídas por conta desse incêndio criminoso. E agora, com o cair da noite, lembrar sempre, faço questão de lembrar, o bombeiro, ele é um ser humano, ele não é um super-herói. Ele age como fosse para no exercício da sua profissão, às vezes vai muito além. Mas durante a noite, numa área de encosta, numa área de mata, não tem como o bombeiro ficar lá controlando as chamas. E até para o helicóptero baixar, deve estar pegando água no Clube do Lago, a gente não tem essa informação ainda, ou em alguma piscina de casa próxima, até para à noite o helicóptero fazer essa ação é difícil. Então, com o cair da noite, dificilmente esse incêndio será controlado. E horas antes, a Defesa Civil de Teresópolis já havia emitido um alerta, né? A Defesa Civil, que trabalha em parceria com o Corpo de Bombeiros, já havia feito esse alerta de baixa umidade do ar. Olha só, complicadíssima a situação, pedindo para o pessoal beber água. E anexo a esse alerta aí, que saiu na página da Defesa Civil de Teresópolis, tinha lá alerta de queimadas, não coloque nenhum tipo de fogo, não existe limpar terreno com fogo. Isso é crime. E Secretaria de Defesa Civil aqui de Teresópolis e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente participaram de um encontro no Rio de Janeiro que visa justamente ações para essa época que vai piorar. Mas por que vai piorar? Vai acabar o inverno. Estamos enfrentando, passando por El Niño. Só para vocês entenderem, estamos no inverno e está batendo 33 graus no centro da cidade. No inverno. Então, para que os bombeiros, Defesa Civil, Meio Ambiente possam atender a população com mais eficiência, foi realizado um encontro no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. El Niño não é novo. O El Niño tem cerca de 250 milhões de anos. É uma coisa que acontece com bastante frequência. Se deve a um aquecimento das águas do Pacífico e agora, este ano, esperando que nós está sendo chamado de Super El Niño, que vai levar então essas ondas de calor, já está acontecendo, como já foi dito aqui pelo secretário, estiagem, escassez hídrica, baixa umidade do ar, incêndios florestais, vendavais, tempestades isoladas, e a ciência é que vai nos ajudar a resolver questões tão importantes como o impacto que o El Niño pode trazer. Pela criação do comitê, que se mostra muito relevante na medida em que já estamos passando, sofrendo os efeitos do El Niño. Então, nós temos um quadro de baixa umidade, estiagem, fortes ventos. Isso tudo vem contribuindo para a ocorrência de incêndios florestais. Quando comparamos o mês de julho com o mesmo período do ano passado, nós identificamos um aumento de cerca de 100% dos incêndios florestais, o que é um dado muito relevante. É uma realidade que se estabelece, mas a Defesa Civil e os demais órgãos, secretarias aqui presentes, nós estamos preparados para isso. E mais um motoqueiro que tem utilizado as redes sociais para publicar gracinhas realizadas no trânsito de Teresópolis, que colocam em risco
terceiros foi denunciado à Polícia Civil. Manobras perigosas realizadas por um motociclista em via pública aqui de Teresópolis chamou a atenção das autoridades de segurança. Imagens publicadas nas redes sociais mostram um condutor empinando a motocicleta e realizando outras manobras proibidas. A busca por visualizações e seguidores nas redes sociais é a motivação por trás desse tipo de comportamento. Para falar sobre a fiscalização e as medidas que estão sendo adotadas, nós conversamos com o secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, Sérgio Mauro Lousada, e o delegado da 110ª Delegacia de Polícia, Dr. Márcio Dubograz, para falar sobre essa conduta criminosa e o que está sendo feito para coibir esse tipo de atitude. Por 2 finais de semana consecutivos, nós recebemos denúncias de um motociclista que nem habilitado fazendo balbúrdia aí durante a noite na reta. Porque eles já pegaram, quando a nossa viatura está no interior, eles vêm para a reta, e quando está na reta, no centro da cidade, eles vão para o interior. E nós estamos monitorando. Então, o que acontece? O rapaz postou ele fazendo essas manobras, ele não é habilitado, a moto está no nome da esposa, nós já fizemos todo o levantamento, fizemos um ofício ao delegado Dr. Márcio, que vai chamar um indivíduo lá, e nós esperamos que ele seja punido agora criminalmente. Recebemos algumas imagens aí, até enviadas pela Secretaria de Segurança Municipal, de uma pessoa empenando moto aqui no centro da cidade. Já está um inquérito policial, essa pessoa já foi identificada, ela vai ser intimada, vai responder por crime de falta de habilitação e também por crime de manobra em via pública, e a moto dele pode ser apreendida. Então, é mais um caso que a gente vê aqui na cidade, em que a gente cansa de falar aqui que realmente esse tipo de ação pode gerar a morte de alguém, pode gerar acidente, mas infelizmente tem pessoas que não entendem a gravidade desse fato. Então vai ser mais um que a gente vai agir contra ele, e ele vai responder pelos crimes que fez. Na verdade, eles fazem isso para aparecer, justamente para obter seguidores nas redes sociais. Quando a gente identifica isso, a gente pega todas as imagens que sejam interessantes para a investigação, e depois a gente pede a suspensão desse perfil. Então, é ótimo que eles façam isso, eles coloquem em rede social, porque na verdade eles auxiliam as investigações. Então esse aí também vai perder a rede social, pode ter certeza disso. Nós estamos apertando a fiscalização, por isso que as nossas blitz são para coibir esse tipo, o cano barulhento, esse tipo de pessoas que fazem isso. Nós precisamos fazer essa fiscalização, intensificar, e também tem uma ideia aqui, um ofício do vereador Marcos Rangel, que pede uma área para regulamentar isso. As pessoas gostam de praticar esse esporte, é um esporte, só que nós precisamos de uma área controlada. Então nós já estamos estudando se deve ser no parque de exposição, fazer um teste, vou marcar uma reunião com o comandante do Corpo de Bombeiro, o Ministério Público, para passar uma ideia que a pessoa que pratica o esporte tem um local seguro para ela praticar o esporte, não em via pública, que é proibido. Se praticar em via pública, será autuado e denunciado. Vai responder o que cabe à Guarda Municipal pelo Código de Trânsito Brasileiro, e também a Secretaria está tomando agora medidas mais drásticas, que é encaminhar as denúncias à Delegacia de Polícia, para que depois possa o Ministério Público Criminal agir também. O último que tentou ficar famoso, perdeu as redes sociais, a primeira, depois, sou esperto, queria a segunda, perdeu também. Responde a mais de 100 processos e hoje é foragido da justiça. Não pode nem vir a Teresópolis visitar a família. Então, você acha que vale a pena, boa sorte. A Câmara Municipal de Teresópolis aprovou um requerimento com um pedido de informações sobre as obras da Águas da Imperatriz aqui na cidade, seja de atualização de rede, construção aí do sistema de esgoto ou o recapeamento que é feito depois disso. Esse requerimento vem de encontro àquilo que eu falei aqui na última sessão, que o Igor, que todos vêm falando aqui, pelo serviço prestado por essa concessionária. A gente entende que precisa, sim, abrir vala, fazer buraco, ter interdição de trânsito para fazer. Mas a gente entende também que, após esse serviço, não pode ter recorrência de que se continue fazendo toda hora. E como eu disse aqui, na última chuva, choveu aí 20 minutos, meia hora, e o que a gente mais encontrou pela cidade inteira, doutor Amorim,
foram os locais que eles fizeram o serviço com afundamento de solo, com rompimento de cano. Eu, pelo menos, passei por uns 5 ou 6 pontos. Tem um aqui em frente ao posto Claudinho, Tenente Luiz Meirelles, Doutor Oliveira, e sucessivamente. E outros serviços que eles fizeram também, já mais antigos, ali, sobretudo na Doutor Oliveira, que já estão apresentando vários problemas. Ou seja, a gente já tem uma pavimentação da cidade ruim, que conseguiu ficar pior ainda com a questão desses serviços prestados pela Águas da Imperatriz. E não adianta a empresa dizer, mas é a empresa terceirizada que está fazendo. Isso não é problema do município. É ela que contrata uma empresa que tem a capacidade técnica de executar os serviços que ela precisa. E não pode ficar tendo essa recorrência de problema. E como eu sempre tenho dito aqui, a gente não tem dentro do município uma empresa, uma agência reguladora. A gente está atrelado à Genersa, que eu vou novamente dizer, só nem aqui para pegar o dinheiro que é retido na conta que a gente paga de água, que é repassado um percentual para ela, nem aqui isso ela vem pegar, porque isso é retido, vai para uma conta dela, ou seja, eles usufruem lá de carros blindados, de altos salários e não fazem nada pela fiscalização disso aqui em Teresópolis. Vídeo que a gente nunca viu nenhuma ação deles aqui, a não ser uma que eles vieram aqui um dia lá no Meudon, quando deu aquela confusão toda, e apareceram ali, e nem resultado disso a gente teve. Então, já que a gente não tem aqui essa agência municipal, agência que regula aqui na cidade, que eu venho dizendo sucessivamente que a gente precisa ter, tem a necessidade de ter. Mas as secretarias, e na questão dos serviços mal prestados, do dano ao patrimônio do município, dos danos ali à via, do direito de ir e vir das pessoas, em todos os problemas que eles estão criando, então isso o município pode sim atuar. Isso pode, porque eles não estão causando um dano na rede deles, eles estão causando um dano no patrimônio do município, que às vezes são um patrimônio do município. Sem contar também nas intervenções que eles fazem em área de APP. Porque toda a margem do rio, todo o trecho do rio é uma área de APP, isso é fato. Qualquer mero cidadão aqui que quiser mexer, não seja nem no rio, na proximidade do rio, vai ter que cumprir todo o que a legislação manda. E eles também precisam cumprir. A gente entende que a maneira mais fácil de passar essa tubulação é ali pelo rio, mas eles têm que compensar de alguma forma. E a gente também precisa entender aonde foi feita essa compensação, de que forma foi feita e se ela foi aplicada a eles também. Então, acho que esse requerimento traz, Igor, um pouco de luz ao que a gente está botando, porque quando a gente pergunta para a empresa, eles dizem que vão consultar a Genersa. Então, a gente pergunta para o município e o município tem que responder o que foi feito lá. E, sobretudo, quem fiscaliza e se está, de fato, fiscalizando na questão do serviço público. A Águas da Imperatriz informa que não foi acionada sobre esse pedido de informações. Vamos falar de esportes. Primeiro, Maria Eduarda Maia vai contar a história de um lutador bastante conhecido aqui em Teresópolis, uma lenda que acaba de mudar de faixa, sobe mais um patamar, Gessé Rodrigues, o poder. No jiu-jitsu teresopolitano, há nomes que acabam se confundindo com a própria história do esporte na cidade. Um deles, certamente, é o de Gessé Rodrigues, conhecido como O Poder. Não tem como dissociar o seu nome do jiu-jitsu e, principalmente, da paixão que demonstra pelo esporte que escolheu para a vida. E essa trajetória ganhou mais um capítulo especial. Gessé foi graduado com a faixa coral, em uma cerimônia que foi realizada na Academia Off 3, na Casa de Portugal, na Várzea, e que reuniu atletas, alunos e amigos para acompanhar de perto um momento tão especial. A graduação foi realizada pelo mestre Bita e representa um importante reconhecimento à caminhada de Gessé dentro da modalidade. A faixa coral está entre as graduações mais altas do jiu-jitsu, sendo um símbolo máximo de maestria e longevidade no esporte, concedida a praticantes que acumulam, no mínimo, 31 anos de dedicação exclusiva à faixa preta. Por conta disso, a graduação alcançada por Gessé ganha um significado ainda maior. A nova faixa é um resultado de uma história construída ao longo de 2 anos, entre treinamentos, competições, ensinamentos e a convivência diária com diferentes gerações de atletas. Ao falar sobre a ocasião, Gessé fez questão de destacar justamente a presença daquelas pessoas que estiveram ao seu lado. E uma coisa também importante falar que o professor de jiu-jitsu também faz muitos amigos, certo? Obrigado pela presença de vocês todos, ok? É
É justamente nesse mesmo espaço onde ocorreu a graduação que Gessé também desenvolve parte importante do seu trabalho como professor. Na Academia Off3, na Casa de Portugal, ele ministra aulas de jiu-jitsu exclusivamente para crianças e adolescentes. Os treinos acontecem às terças e quintas-feiras, das 19 às 20 horas, contribuindo para a formação esportiva e social dos jovens da cidade e transmitindo parte do conhecimento que foi adquirido ao longo de sua própria trajetória. Parabéns, Gessé, né? Um gigante aí, mas sempre gentil aí pelo centro da cidade, quando encontra nessa reportagem os amigos, os patrocinadores. E também sobre esporte, projeto social, doação à sociedade. Maria Eduarda Maia vai contar mais uma história agora do professor Luan. O esporte é capaz de ensinar valores que ultrapassam os limites de uma quadra, de um tatame ou de uma roda de capoeira. É com essa proposta que um novo projeto social de Teresópolis vai oferecer aulas de jiu-jitsu e capoeira para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. E atenção, as atividades já começam na próxima semana. Esse é o nosso projeto, é um projeto social que eu já estava planejando já há um certo tempo, já botar ele para frente. Calhou que eu e minha esposa a gente tomou a decisão que já estava na hora de fazer. O projeto social Arte Brasileira em Família. Ele vai abranger crianças de 5 a 17 anos, né, que a gente tem só umas exigências que, por exemplo, esteja matriculado na escola, que esteja comprovadamente frequentando a escola, né, porque a ideia desse projeto é, através da luta e do esporte, formar um cidadão. Então, esse também é um dos requisitos para a pessoa ter um bom desenvolvimento na sociedade. Ela tem que ter um conhecimento também do que está sendo passado na sociedade. Então a escola também é fundamental para agregar no que vai ser ensinado lá no nosso projeto. E onde é que vai ser? Como que faz participar? É na rua Juraci Camargo, 150, na loja maçônica que tem lá logo na entrada, na Quinta da Barra. Aí pode fazer contato pelo telefone 7960-7224 para poder fazer já a matrícula. Na terça-feira, dia 25, vai ser o primeiro dia, vai ser o dia do início do projeto. Aí a gente vai trabalhar com a capoeira e com o jiu-jitsu. Eu escolhi essas duas lutas porque, na realidade, eu já tinha uma promessa que eu tinha feito para um amigo meu e para o meu primeiro professor, que quando chegasse o dia que eu ganhasse dinheiro com a luta de qualquer forma que fosse, que eu faria um projeto social. E eu vim de projeto social, iniciei na capoeira, no projeto social também, e foi isso que fez hoje em dia ter uma profissão, ter me tornado professor de educação física. Então não adianta só ter uma gratidão no meu coração e não passar isso adiante. Então por isso a gente está iniciando esse projeto. Já faz 24 anos que eu estou na capoeira, então estou prorrogando isso aí. Agora a gente vai iniciar, graças a Deus, a gente vai iniciar esse projeto. E esse ano também eu faço 10 anos de faixa preta e vou iniciar o projeto de jiu-jitsu lá também. E as duas aulas vão ser com você, e quais são os dias? Isso, são as duas aulas comigo, na terça e na quinta, de 18h30 às 19h30 vai ser a aula de capoeira e de 19h30 às 20h30 vai ser a aula do jiu-jitsu. O que a gente vai passar para eles são os princípios básicos da arte marcial, que é respeito, disciplina, compreensão, companheirismo. E a gente também vai ensinar vertentes da sociedade, que é importante a pessoa também ter noção do que está sendo passado, por exemplo, culturalmente, a pessoa compreender que o outro ser diferente não quer dizer que ela tem que tratar ele diferente, todo mundo tem que ter o respeito igual. A capoeira, principalmente, ela vai ter um papel fundamental, importante para muitas crianças, que hoje em dia a questão racial, questão social é muito falada e também tem pesado um pouquinho de tempo para cá. Vai ser mais fácil as crianças entenderem e compreenderem a cultura da capoeira, que ela reforça isso. E o jiu-jitsu ele vai dar um pouco mais de disciplina também, porque as crianças hoje em dia, como tem muito tempo de tela, tem muito tempo com rede social, acaba que eles estão começando a perder um pouco do respeito. E o jiu-jitsu ele dá um pouco mais desse respeito, dessa disciplina, desse direcionamento. Vamos agora ao nosso Diário Comunidade. Apresentamos os problemas e tentamos encontrar uma solução. Vamos agora primeiro ao bairro do Alto. Tá aí a reclamação feita pelo Pedro, lá num buraco na faixa de pedestre, né? Em frente à igreja de Santo Antônio. Olha a quantidade de gente atravessando para ir à missa, para ir à igreja. E vou correr para chegar rápido. Pisa, quebra a perna aí, se machuca facilmente, pode cair e ser atropelado. Nossa, que absurdo, hein? Davi Serafim. Alô, secretário. Davi, se na faixa de pedestre, o que ocorreu aí? Será que foram mexer nessa caixa de passagem, nessa rede? Será que é da água? Será que é da
energia, se era cabo telefone, o que não pode ser é um buracão desse em plena passagem de pedestres no bairro do Alto. Vamos agora a uma estrada que conecta a zona urbana à zona rural, né? Primeiro e segundo distrito, Rincão do Vovô. Essa é a estradinha que entra ali no finalzinho da posse, antes da entrada do Campo Grande, começa ali e vai conectar esse bairro até Santa Rita, né? Passando pelo Arrieiro, né? Isso é só o comecinho, né? No começo tem esse calçamento ruim, o alerta feito pelo William Silva, lá para cima é barro, é lama, no período de chuva é complicadíssimo. Inclusive teve uma vez, muito tempo atrás, né, eu e o Gilberto Oliveira, a gente foi cobrir uma pessoa que havia sido soterrada, né? E os bombeiros ali em Arrieiro, estava cavando, no verão choveu e desbarrancou e os bombeiros subiram pela posse, que é mais perto da zona urbana, não passava a viatura de jeito nenhum. A gente estava com a moto da empresa, não passava ninguém por conta da lama. Aí o bombeiro teve que acionar um veículo 4x4 só para ir o primeiro atendimento e dar a volta, sair lá da posse, dar a volta lá na Rio Bahia, subir Holiday e Poços Peixes para poder chegar ao local do atendimento. Essa é a estrada do Holiday. A Polícia Civil realiza uma operação tendo como foco golpes aplicados dentro de templos religiosos. Veja como funciona. Eles usaram a fé para ganhar confiança, e a confiança para tirar mais de 1 milhão das vítimas. Por trás de um falso banco digital havia um esquema criminoso. A Polícia Civil deflagrou a Operação Golpe de Fé para desarticular esta organização. O principal alvo era o líder de uma igreja. Ele usava a posição para converter fiéis e outras pessoas de sua rede de contato a investir em uma plataforma conhecida como Banco do Pastor. A promessa era de até 10% de rendimento por mês. No começo, os pagamentos aconteciam. Depois, vieram as desculpas, até que o dinheiro simplesmente parou de voltar. A investigação revelou que o dinheiro das vítimas era espalhado por contas pessoais e empresas ligadas ao grupo. Construção civil, consultoria, instituição de pagamentos e até saques de grandes quantias em espécie. Não era apenas um golpe, era uma organização com divisão de tarefas para captar vítimas, movimentar o dinheiro e esconder quem estava por trás do esquema. A Polícia Civil agora aprofunda a investigação, busca outros envolvidos e trabalha para identificar e recuperar os valores das vítimas. Usaram a fé para conquistar confiança, usaram a confiança para pegar o dinheiro, mas o dinheiro deixou rastro e a Polícia Civil foi atrás. Parabéns, né, Polícia Civil, mais uma ação muito importante. Para fechar nosso boletim informativo, mais um alerta sobre a faixa seletiva de ônibus. Temos falado sobre ela durante a semana toda, né? Carro achando que pode parar para ligar o pisca-alerta e fazer também embarque e desembarque. Tem ocorrido com frequência, o que não é permitido. Não é táxi, não é carro de aplicativo, não é carro particular, não pode. É uma faixa para fluir o trânsito. Olha só 2 flagrantes feitos aí pela nossa reportagem. O carro para, a pessoa embarcar na faixa seletiva de ônibus. É o táxi que pode andar na faixa seletiva, né? Só o ônibus e o táxi podem andar. Tem que sair e ir para a faixa comum e já dá uma diminuída no trânsito. É rapidinho. Aí começa um monte de rapidinho e acaba se perdendo o sentido. Só para lembrar, parar ou estacionar o carro na faixa seletiva ou exclusiva de ônibus é uma infração gravíssima, regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Não é uma invenção do Sérgio Mauro, não, que hoje acabaram usando aí essas situações de trânsito para fazer política, acha que foi o Sérgio que inventou. Não, está no Código de Trânsito Brasileiro. Parar na faixa seletiva ou exclusiva, infração gravíssima, multa de R$ 293,47, 7 pontos na carteira, e se tiver alguém da guarda ali pode até apreender o veículo. Lembrando que no momento a guarda ainda não botou aquelas câmeras para ficar monitorando toda a faixa, mas teremos, já foi até listado. Aí vão começar a chegar multas, vão reclamar, gente, não pode. Tem pontos para parada antes, depois, entra no posto de gasolina, para à frente, não pode parar na faixa e depois reclamar que é indústria de multas. Esse é mais um boletim informativo direto da nossa redação. Qualquer atualização antes de um próximo, rapidamente aqui na barra de notícias e nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhes, acesse netdiario.com.br. Quem está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Até breve.